Nós temos muita história, né? E muita história que precisa ser valorizada, ser contada aos quatro cantos. Não pode esquecer a nossa história e muito menos a história mais dolorida que o nosso povo passou, sofreu, viveu. Eu fico me perguntando, com todo o cenário, com toda a conjuntura que nós estamos vivendo, né, que as gerações, em especial as gerações que nasceram ali já no meado da década de 80, no início da década de 80, eu nasci em 83, né, acho que a minha geração, ela e as mais novas, a gente não teve a experiência concreta daqueles tempos que se iniciaram em 64. E hoje muitas das informações que chegam tortas, míopes e muitas das vezes maldosamente distorcidas e mentirosas, elas jogam por terra toda uma história, elas jogam por terra vidas e lutas de tanta gente. Muita gente... E aí uma coisa que me chamou a atenção nesse carnaval, né, em especial no desfile e no samba da Mangueira, né, que fala, tire as poeiras dos porões, deixa eu te contar a história daqueles homens de aço que enfrentaram os anos de chumbo. E estava no desfile, uma das pessoas no desfile era a Hildegard Angel, né, que é irmã do Stuart Angel, que foi filho da Zuzu Angel, que a Zuzu foi morta num acidente muito suspeito, e o Stuart Angel foi assassinado pela ditadura, e quando Chico Buarque, na música Cálice, fala, né, quero cheirar fumaça de óleo diesel, né, dos canos de descarga. O Stuart Angel foi assassinado assim, foi desfilado no meio da rua com o rosto amarrado no cano de descarga de um carro, enfim. E a Hildegard foi com os aparatos que a mãe, que a Zuzu Angel usava, na denúncia de tantos jovens que foram assassinados e que estavam sendo assassinados pela ditadura. E aí, quando a Fátima Bernardes foi entrevistá-la ao final do desfile, ela falou, olha, até hoje não conseguimos enterrar meu irmão. Não conseguimos um enterro digno para ele. E teve gente aqui em Macaé também assim. Dentre eles, um primo distante da Marilena Garcia, filho de uma tia. Enfim, tudo está na história, tudo está no relatório, Luciano Diniz, da Comissão da Verdade. E uma das coisas que vale muito a nossa geração ter são espaços de memória. O Brasil é o único país da América Latina que passou por ditaduras da forma que foi, que não condenou os torturadores, que não puniu ninguém e que até hoje a turma tem liberdade para dizer que as atrocidades que aconteceram eram mentiras, aconteceram porque mereciam. E a minha geração acaba acreditando, e os mais novos acreditando em muita baboseira que se dizem por aí. E o ginásio do Ipiranga, ele é muito simbólico para a nossa história de Macaé, né? Esses que nasceram a partir de 83, 85, será que sabem quem é Lauro Martins? Será que sabem quem é Valdir Tavares, Tavarinho? Será que sabe a luta dos ferroviários, de Dandão, Alberto Sertório, Walter Quaresma? Será que já ouviram falar dos professores perseguidos e alguns presos pela ditadura? Ali, também no Ipiranga, professor Abílio de Miranda, professor Miguel Ângelo, Roberto Mourão. Será que ouviram falar da luta de doutor Cláudio Moacir, que dá nome ao nosso palácio, que agora acabamos de aprovar a regulamentação de um museu do Legislativo? Será que já ouviram falar dos que lutaram aqui em Macaé contra as injustiças de tanta gente, que ficaram presos ali, no Ipiranga, ali, num prédio que muita gente não sabe que era um clube,
com tanto glamour, um clube com festas, com bailes, e um clube que foi o tempo deteriorando, mas que em um determinado momento dessa história cruel do nosso povo, os macaenses que estavam presos ali, eu vou concluir com isso, presidente, peço a tolerância, os macaenses que estavam presos ali, o presidente à época do Clube Ipiranga, que era um clube da elite, dizia que não tinha nenhum problema, certa vez ele disse que não tinha problema incendiar o Ipiranga com todos dentro. Depois iam reconstruir, mas era isso que os comunistas mereciam. Isso é a história do nosso povo. Isso não pode fingir que não aconteceu. O Ipiranga está lá. Como os presos da época dizem, numa maldição que ninguém consegue saber e solução para ele. E por fim, presidente, eu acho que nós termos condições nessa semana em que nós precisamos fazer memória e homenagear todos que lutaram para derrubar aquela ditadura absurda que o país viveu e descomemorá-la, não fazer essas palhaçadas que o presidente da República, enfim, de forma mais imbecil do mundo propõe, mas nós precisamos aprovar aqui um requerimento que dê ao povo macaense a expectativa e a possibilidade de que o Ipiranga se torne um centro de memória em homenagem àqueles que lutaram contra a ditadura militar aqui em Macaé e tantos que sofreram, para nós lembrarmos e sabermos todos esses. E aí, registrar de novo e pedir para o vereador Luciano, sempre que a gente puder, vamos distribuir os livros da Comissão da Verdade, que é um registro fundamental para a nossa história de agora. Obrigado.